Namastê. Prática, libertação e conhecimento. A prática de yoga deve ser sempre agradável, consciente e motivadora. A imposição de rotinas não assimiláveis pelo organismo ou o exercício que produzem dor, desgaste, não podem estar ajustadas ao yoga. Lembre-se de que, pela tradição, o yoga é um mecanismo para a superação das aflições inerentes à vida ou às nossas misérias existenciais, que na tradição hindu recebem o nome de kleshas. Kleshas é traduzidos nos textos de yoga como dor, sofrimento, transtorno, tormento, trabalho pesado, esforço ou causas da aflição. Os kleshas são tipos de instabilidades, vritis, frequentemente observados no caminho da prática de yoga, sadhana. Estes são apresentados em 5 componentes: avidya, necessidade, ignorância maior, desconhecimento; asmita, egoísmo, estado de eu sou, sensação de ser separado de todos ao redor; distanciamento do meio em que o envolve; raga, apego, excesso de paixão, identificação dos fenômenos da personalidade como a felicidade e a tristeza; dvesha, aversão, geralmente provocada por registros de dor ou traumas; abhinivesha, medo da morte, vontade de viver. Considera-se também que todos os kleshas são frutos do primeiro, klesha citado, a avidya ou ignorância. Nesse contexto, por ignorância, entende-se a falta de conhecimento da própria natureza transcendental da consciência, da unidade absoluta que cria a identificação com elementos superficiais, aparentes e passageiros, gerando os demais kleshas como egoísmo, apego, aversões, desejos e medo da transitoriedade da vida, enfim. O yoga, em última instância, promove libertação dos kleshas e sofrimentos inerentes à condição humana, por meio da força do conhecimento e da sabedoria, jnana. O conhecimento da nossa própria natureza transcendental. A prática do yoga não poderia jamais servir como estímulo à intensificação e identificação com os kleshas. Atitudes ou prática que induzissem dor, sofrimento, ignorância, apego, excesso de aversão ou desejo, egoísmo ou medo, estariam atuando no sentido inverso ao caminho preconizado pelo yoga. As práticas técnicas e os exercícios do yoga estão associados a estados de equilíbrio, sattva, harmonia, sabedoria, conscientização e autoobservação, desapego, firmeza
e estabilidade. Neste contexto, não transforme a prática de yoga num propósito oposto ao original, tentando executar exercícios corporais que agridem o corpo ou rotinas que interfiram de forma negativa com suas emoções e seus estados mentais. Yoga é habilidade na ação. Yoga é conexão da ligação com o sofrimento. Yoga é habilidade em ação. Yoga em equilíbrio. Esse caminho do conhecimento cósmico como forma de suplantar a ignorância e alcançar realização plena é mostrado simbolicamente numa das representações mais tradicionais de Shiva, em sua versão de Nataraja, Senhor da dança. Movimento cósmico ou dança cósmica, movimento da vida. Este é apresentado com o pé direito firmemente plantado no místico demônio denominado Apsamara, apresentado na forma de um anão, simbolizando a ignorância, a vidya e a desilusão. Melhor do que chamar de exercícios, ferramentas ou técnicas, seria considerar que o yoga é composto de desafios. Ferramentas do yoga. Cada novo desafio completa um ciclo de aprendizado, produzindo reações físicas e emocionais, como uma resposta que completa mais um dado do quebra-cabeça. Depois de um tempo, você passa a entender quais são seus pontos fortes e fracos, quais são suas reações diante de determinadas situações, ampliando sua consciência. Essas ferramentas por meio das quais o yoga se expressa e se pratica, forma desenvolvidas em função das necessidades criadas pela grande diversidade humana. É inegável que nos primórdios do yoga a quantidade de técnicas era bem menor do que as que temos hoje em dia. Embora ninguém possa afirmar com certeza, é isso que nós temos como referência nos termos que formam ou que foram deixados pelos ancestrais. Tudo leva a crer que o primeiro a transmitir esse ensinamento estava, na verdade, transmitindo sua própria vivência com o moksha. Esse protoguru precisava transmitir uma experiência radicalmente nova, diferente de tudo o que esse primeiro discípulo havia sentido. Da mesma forma que o primeiro a nada ensinou aos demais que, antes de tudo, era necessário reter o ar, depois aprender a flutuar e, em seguida, só respirar com o nariz ou a boca para fora da água e, por fim, para deslizar na água, seria preciso mexer braços e pernas. Podemos dizer que a natação sugeriu dessas instruções básicas para depois transformar gradualmente no que temos hoje. Não há como comparar um atleta olímpico da década de 50
com alguém que nada na atualidade. O treinamento desses atletas mudou radicalmente e as técnicas foram ainda mais, pouco a pouco, aperfeiçoadas para produzir uma atividade mais eficiente neste esporte. Com o yoga, aconteceu o mesmo. Ao longo de milhares de anos de evolução. Apesar de a prática apresentar estar no auge de uma forma, ele ainda comporta pequenos ajustes. Isso acontece por causa da diversidade humana que vive nos surpreendendo. Apesar de o yoga ter sido aprimorado pelo material humano, ele não é de forma alguma condicionado a este. E somos nós que devemos nos esforçar para superar os desafios oferecidos de forma alguma adaptá-lo, de acordo com as nossas dificuldades. Assim, ao longo da evolução do yoga, uma série de exercícios foram desenvolvidos e incorporados a seu patrimônio. Estes formam, ao longo do seu desenvolvimento, catalogados em grupos conforme sua abordagem. Os exercícios que estimulam o corpo e a sensibilidade passaram a se chamar asana e se estimulam a respiração e a energia, pranayama, e se estimulam a voz e a concentração, mantra, e assim por diante. Esses grupos são independentes e podem ser combinados ad infinitum. Entre os principais grupos de técnicas encontram-se asana, posições físicas altamente elaboradas para proporcionar alongamento muscular, flexibilidade articular e força. À primeira vista, confundem-se com meros exercícios corporais. Entretanto, numa análise mais profunda, provocam mudanças psicológicas, fisiológicas e atuam sobre as energias sutis do organismo. Alteram o comportamento, desenvolvem consciências corporais, noção dos pontos fortes e fracos, autocontrole, força de vontade, autopercepção e uma infinidade de efeitos subjetivos, visando preparar o praticante para as técnicas mais introspectivas. O asana é uma das primeiras etapas trabalhada na prática, partindo da premissa de que, se você não controla nem mesmo suas funções motoras, como pode ter o mínimo de equilíbrio para lidar com questões emocionais? E o que diria então da mente? Vinyasa, sequência de asana, sequências posturais, executada em uma ou mais voltas, na qual se desenvolve a consciência da respiração e o seu sincronismo com o movimento, equilíbrio do movimento e harmonia com a respiração, suavidade, vigor, força e resistência. Satkarma, limpeza orgânica, que inclui várias técnicas de purificação interna, como Laulik, Net, exercícios visuais, Tratakas, entre outras. Bandhas, contrações de músculo, pressões sobre glândulas e fecho de circulação de energia. Pranayama,
são mais conhecidos como exercícios respiratórios. Mas como tudo no yoga, isso é apenas uma visão superficial da técnica. O que ela proporciona, na maior parte do tempo, é a ampliação e o controle da energia corporal como grande influência sobre o equilíbrio emocional. Catalisa uma enorme quantidade de alento para propiciar o desenvolvimento de um inacreditável vigor, o despertar da Kundalini. Mantras, exercícios vocais, elaborados segundo uma métrica precisa para ativação e percepções interiores, levando à interiorização, à concentração e à meditação. Normalmente os exercícios como cânticos, recebendo o nome de Kirtan ou Bhajan, ou mesmo as repetições contínuas, denominadas determinadas sílabas ou sons contínuos, quando recebe o nome de japa, repetição de sons e ultrassons, ou vocalizações dos sons. Yoga Nidra, método de relaxamento profundo e consciente. Sono Yogi, desenvolvido na primeira metade do século XX por Swami Satyananda, que produz um estado intermediário entre o sono e a vigília, no qual o praticante alcança intensa descontração e interiorização, enquanto mantém total consciência no processo. Pode ser utilizado para desenvolver a memória e a criatividade, a transformação de hábitos e recondicionamento da mente, ou apenas um relaxamento profundo, onde fica a maioria dos praticantes. Visando recuperar as energias em seu estágio mais avançado, o estado alcançado no Yoga Nidra é utilizado para mentalizar suas resoluções, Sankalpa. A Yoga Nidra é um exemplo prático de como o yoga e suas técnicas, apesar da abordagem milenar, ainda comportam ajustes e aperfeiçoamentos, de acordo com as condições especiais da sociedade vigente e do ser humano em cada época e contexto. Mudra, posição do corpo e gestos para reforçar estados internos. Essas técnicas atuam como senhas ou código de acesso ao subconsciente e inconsciente. Kriyas significa atividade, representa a combinação de mudras, mentalizações, pranayamas e outras técnicas que produzem efeitos específicos sobre as energias circulantes do nosso corpo e os estados mentais associados a ela. Kaya Staryam, obtenção da estabilidade e imobilidade corporal, mediante o treinamento regular de mentalizações específicas, que é um pré-requisito para avanço da meditação. Isto é um pré-requisito para o avanço da meditação. Samayam, nome usado para designar 3 técnicas que são geralmente feitas juntamente. Primeiro, dharana, concentração. Depois, dhyana, meditação. E por último, samadhi, o estado de iluminação interior. Finalmente, o yoga inclui um código de conduta pessoal e social
yamas e niyama. Para alicerçar a evolução, os componentes éticos representados pelos yamas e niyamas, assim como a atitude na vida cotidiana e os conceitos de Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, que serão aprendidos na continuidade de nossa sadhana, de nossa prática, de nosso estudo no yoga. Constitui um aspecto mais fundamental e necessário ao praticante do que os exercícios orgânicos desenvolvidos numa sala de prática. As sequências de técnicas apresentadas neste vídeo, nesta prática aí pelo vídeo, é de um grau aproximando importância dentro do planejamento de evolução da prática em longo prazo. Isso é apenas um resumo, em alguns momentos com movimentos um pouco acelerados, a rapidez do vídeo para encurtar o seu tempo, pois aqui não caberia, seria muito longo o vídeo e as narrativas explicando-se sobre estas técnicas. Então, encerro por aqui, por momento, um resumo, de forma resumida, no estúdio e estudo dos ensinamentos através da leitura do livro de Ouro do Yoga, organizado pelo André de Rose e prefaziado pelo professor Hermógenes. E aí está resumido sobre ferramentas técnicas do yoga. Namastê. Shanti. Apesar de asana estar entre as técnicas mais elementares, quando comparada à meditação, que é a essência do yoga, a conquista da estabilidade corporal é um pré-requisito para as técnicas mais sutis. Se o yogina não tem conforto em permanecer sentado em dhyānasana, postura de meditação, numa posição firme e agradável, não poderá sequer começar sua prática de concentração. Para o iniciante, o asana tem a vantagem de, por trabalhar com a parte mais densa do organismo, produzir resultados de melhoria de saúde e vitalidade logo nas primeiras práticas. O asana atua além do físico, com impacto na esfera emocional, mental e na circulação de energia vital pelo organismo. No yoga chamamos de prana a esta energia, revitalizando os órgãos internos densos e sutis, preparando para a prática de meditação. Você já deve ter verificado que suas emoções, seus esforços mentais, seu estresse, tudo o que vivencia a cada dia é somatizado no corpo e na musculatura, eventualmente gerando contrações ou até mesmo dores localizadas. Se o que ocorreu for um estresse no trabalho, você pode ter ficado com uma região do corpo contraída. Se foi um problema emocional, observará outras reações e sensações. Se exagerou na prática de esporte e ainda outra reação poderá ocorrer. É como se fôssemos mapeados
qualquer coisa que acontece conosco, quer seja na esfera física, ou na emocional, ou na mental, ou ainda mais sutil, tem um impacto direto sobre o nosso veículo mais denso que o corpo. O contrário também ocorre quando você coloca o corpo em determinada posição, exigindo mais um músculo, alterando a circulação do sangue e do prana pelas nadis. Você está atuando em todo o organismo. O colocar o corpo numa posição e lá permanecer está sendo gerado um efeito reflexo com impacto filosófico, fisiológico, emocional e mental, estimulando os órgãos internos densos e sutis, preparando para a prática de meditação. O asana e a tradição do yoga. Ao recuarmos no tempo para um período do yoga clássico, codificado por Patanjali no século III a.C., ou até mesmo antes disto, no período dos Vedas mais antigos, entre 4500 a.C. e 1900 a.C. A tradição indicava uma prática de yoga muito mais vinculada aos conceitos de meditação, iluminação, transcendência, conhecimento, ação e atitude do que ao uso de técnicas corporais ou asanas. Os asanas centravam-se principalmente em torno de um pequeno conjunto de atuação mais direto sobre as energias do corpo e outro conjunto de posições sentadas para a prática de meditação e dos respiratórios, Dhyanasana. Segundo George Feuerstein, o termo asana só entrou em voga no yoga Brihadaranyaka Upanishad por volta de 1000 a.C.